noite a todos. A galera tá chegando aí aos poucos e hoje, né, a nossa live é super especial com a convidada estrelar. Hoje eu vou conversar, ela dispensa apresentação, mas eu vou falar um pouquinho dela, né? A querida Thelma Guedes, escritora, roteirista, foi colaboradora de várias novelas como Vila Madalena, Esperança, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque acaba que todos os autores passaram por ali, não teve jeito, né? E é com a autora das novelas O Profeta, Cama de Gato, Joia Rara, Cordel Encantado e Órfãos da Terra, essa exibida recentemente. Então hoje eu vou bater um papo muito gostoso sobre literatura, teatro e outros assuntos com a nossa querida Thelma Guedes. Então vamos chamá-la aqui, vamos receber com muito carinho a grande novelista Thelma Guedes. Vamos aguardar ali que ela está chegando. Aí, Olá, Thelma. deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Pode ajeitar tranquilo. Que não deu certo muito aqui. Tudo bom? Tudo bem, live é isso. Sempre tem uma coisinha e outra ali que dá errado. E na Eu... verdade, o meu celular, não tá carregado direito, então pode ser que no meio tenha que botar o carregador, tá? Aí a gente para um pouco. Tá, João. Mas, Thelma, primeiramente, né, eu queria te agradecer muito, dizer que é uma honra você ter aceitado esse convite da editora SC Literato, essa live cultural. Né? Eu acho que nesse momento, né, que todo mundo está um pouco eufórico, né, com a situação, eu acho que a gente acaba levando para essas pessoas, né, durante uma hora, 40 minutos, uma hora que a gente conversa, um pouquinho de distração. Né? As Sim, pessoas que curtem nosso trabalho, que gostam da gente. Então, eu gostaria muito de te agradecer, né, por ter obrigada. aceitado esse convite. Eu que te Eu, agradeço por essa oportunidade de falar um pouco. E de fato, assim, é legal, é um momento né, que as pessoas estão precisando realmente ouvir conversas, né? Já que a gente não pode se ver de perto, né? sim, a saudade é que está mais apertando, né? Eu comentei alguns dias atrás numa live com um convidado, né, que as pessoas antes tinham muito, né, todo mundo está muito viciado no celular, né? E às vezes quero ligar para a Thelma, mas fico com preguiça, manda o WhatsApp que é mais rápido. Né? E É, agora as pessoas estão, né, sentindo o drama, né, de você ter que fazer só esse tipo de contato, não poder ir lá, dar um abraço, etc. Né? Às vezes, final de semana, né, que a gente recebia muitas visitas, né, no tempo da casa da minha avó, a casa era sempre cheia. Né? Aqui em Minas, o pessoal tem essa mania, casa de vó era sempre cheia. Né? E hoje, né, mesmo antes da pandemia, raramente a gente recebia alguma visita. Né? Era tudo assim, se você quiser, você tem que ligar antes, tem que marcar. Né? é. Então, assim, parece que a aproximação, o afeto entre as famílias, né, os membros da família esfriou um pouquinho. Né? E agora as pessoas vão estar sentindo essa falta e quem sabe quando voltar, vai voltar com aquele calor todo, né? Acho que sim. E a gente tem muito essa coisa, né? Eu, por exemplo, estou sempre trabalhando, estava sempre trabalhando. Eu não posso, é, né? Estou sempre atrapalhada, né? E eu fico, nossa, né? Quantas pessoas eu deixei de ver, né? Tem umas pessoas aqui queridas entrando, minha prima Tereza Sim. Guedes, o meu amigo Giovanni, lá da Bahia. Olha, Tudo então, bom? galera, vocês que estão entrando aí, pode mandar pergunta, tá? Nós vamos conversar sobre tudo aqui. Mas nesse isolamento, eu sei que você tem feito algumas lives, você até já falou sobre esse assunto, mas infelizmente nesse momento é um assunto inevitável, É. né? Que é essa pandemia, que é o isolamento. O que, que a Thelma tem feito? Então, né? Como eu já te falei, acho que já falei algumas vezes, né? O que acontece assim, quando a coisa aconteceu, eu fui pega de surpresa. Eu estava chegando de uma viagem, com muitas ideias na cabeça, vou começar a escrever, nanana. E aí, quando aconteceu, foi uma coisa para mim surpreendente, porque a gente sempre acha que essas coisas acontecem longe da gente, né? Então a gente já viu outras epidemias acontecerem, ou no passado, né? Pandemias mesmo no passado, mas a gente sabe, agora, com toda essa tecnologia, com toda essa ciência avançada, né? Então foi um susto muito grande. Acho que foi um impacto para todo mundo quando a gente viu que a coisa era muito séria, mais séria do que a gente imaginou, né? Então, eu fiquei um pouco impactada e no começo eu fiquei um pouco deprê os primeiros dias. Eu falei, gente, acabou o mundo, não tem.
E aos poucos eu fui, né? Mas a gente também ficava muito bombardeado por notícias, então teve um momento que eu fazia pouca coisa, porque eu ficava muito em função das notícias, né? Até para. É como se estivesse. Estou presa aqui vendo o que está acontecendo no mundo lá fora. E aí, aos poucos, eu fui né, recuperando e aí comecei a reescrever, mas assim, eu estou fazendo coisas assim que eu nem imaginei, né? Voltei a estudar piano sozinha, né, com um aplicativo, mas quando eu era menina eu estudava piano. Aí também desenho um pouco, que são coisas que relaxam, que tiram um pouco essa tensão. Mas a escrita, para mim, é a minha grande tábua de salvação, né? Então, eu tenho escrito e tenho pensado em projetos de livro, projetos para TV também. Estou começando o caldeirão agora a ferver aqui. É isso que eu tenho Hum. feito, basicamente isso, né? Estou quietinha em casa, respeitando. Eu acho que nessa quarentena eu saí umas 3 vezes. Uma vez eu fui andar no calçadão, que eu falei, não aguentei. A outra vez fui vacinar. E uma vez fui na farmácia. Vai ser meus grandes aventuras fora de casa. Aham. Acaba que a gente fica, né? E quando a gente sai, né? Por exemplo, às vezes eu preciso ir no supermercado, alguma coisa, porque não tem como, a gente tem certas coisas, não tem como você comprar por muito tempo, né? E a gente fica sempre com aquele medo, né? De encostar em alguma coisa, e é máscara, é álcool, e a gente meio desesperado. Então, antes, né? Eu falo sempre que as pessoas devem se organizar assim, ó, um dia só da semana, tentar fazer tudo, anotar tudo que precisa, que por uma semana, né? Essas coisas que estragam mais dá. Então, procurar sair o menos possível, né, para evitar, né, se contaminar e colocar as outras pessoas em risco. E também para ver se essa situação passa, né, que eu acho que quanto mais nos unirmos e nos isolarmos, mais rápido isso vai passar. Né? Então, eu acho que. Porque assim, uma grande bobagem que acontece com esse negacionismo, o que está acontecendo é isso, as pessoas são que querem sair, não acreditam, não querem acreditar, se negam a acreditar, é que fica mais difícil, demora mais tempo, né? A gente está um tempão no mesmo, 1.000 e poucos mortos por dia, e isso, inclusive, virou um número só, né? Então, isso a gente tem que parar para pensar que é uma coisa muito séria. E se a gente se fechar, evitar o máximo possível, né? Bom, isso a TV, os meios de comunicação estão falando toda hora, mas parece que as pessoas não acreditam, né? E essa coisa, até compras, eu tenho feito aqui, não sei, depende do lugar. Aqui a gente tem facilidade, né? As compras eu todas encomenda, né? E aí, às vezes, o supermercado não tem certa coisa, aí eu peço em outro, mas eu faço o possível, impossível para não sair. E quando atendo na porta, é de luva, é de máscara, lavo tudo. A gente aqui lava tudo, não só eu, né? A Sim. galera aqui lava tudo. E hoje as pessoas pegaram o hábito, né, de chegar com a compra, lavar tudo, limpar tudo. E isso é um hábito que tem que ser constante, né? E muita gente não fazia. Você chegava ali com uma caixa de leite, guardava no armário, com um pente de refrigerante. Né? E eu acho que a pandemia vai nos educar também para essa situação, né? De a gente ter mais atenção com a compra da gente, no sentido de Porque higienizar. vai saber onde passou, né? Sim, O depósito pode ter animal, tem um monte de coisa que pode acontecer e a gente. E, né, eu acho que essa coisa, eu acho que depois dessa pandemia nunca mais vai ser tudo normal mesmo, né? Porque a sim, gente sabe agora que qualquer outro vírus, em qualquer outro momento, pode aparecer. Então, eu acho que a gente vai ter. Né, vírus tem de montão e tudo aparece, né? Mas com essa possibilidade de causar esse dano, né, que está causando esse aí, né? sim. E agora é isso, é todo mundo se isolar, todo mundo fazer a parte, usar máscara, né? Quem está nos vendo aí, estamos sem máscara porque estamos dentro da nossa casa, né? E Sim. aí é tranquilo. Mas se for sair, né? Usa máscara, leva uma vaselina, um potinho de álcool em De gel, álcool e gel. se cuida bastante, né? Para a gente poder passar por isso. Sua companhia, a sua melhor companhia está sendo o Chico? É o Chico, sempre, né? Ah, Mas o Chico é Chico é tão lindo, né? danado. Hum, Sabe comer é o cachorro mais maluco Mas assim, aqui em casa tá bem bacana, assim. Tem meu marido, assim, é uma pessoa tranquila.
o meu enteado, assim, o pessoal é muito tranquilo aqui em casa, muito gostoso, assim, não existe atrito, essas tensões, ai, graças, né, porque é um momento que pode criar uma tensão, né, mas aqui o pessoal tudo é tranquilão. O Chico é o Isso é menos muito bom. tranquilão da história. Mas a convivência com os animais hoje, né, nos mostra como que o amor, né, incondicional, né, e puro é deles que são vistos como irracionais e eu acho que na verdade não são, né, porque eles gostam da gente sem pretensão nenhuma. Então, Nenhuma, assim, é uma né? convivência muito boa. Você É uma acredita que eu delícia. já tive... Hã? Não, pode falar, pode. Não, é que eu sempre amei muitos cachorros. Já tive muitos cachorros. Sofri já muito por causa de cachorro. Inclusive, assim, em 2017 morreu. Assim, eu tinha 5 cachorros, ficaram velhinhos na mesma época e foram falecendo, né? A última deles morreu em 2017, dessa leva, a última dessa leva, era a Preta, que morreu com 18 anos. E eu sofri tanto, porque assim, cada ano morria um, né? Porque foi muito triste, assim. Eles ficaram velhinhos junto, assim, né? E aí eu falei, não vou ter mais cachorro, não vou ter mais cachorro, mas não aguentei. Quando a gente ama cachorro, bicho, né? Eu adoro gato também. Que cachorro, eu sempre acabei tendo cachorro, mas já cuidei de gato de amigo, adoro bicho, né? Então é Eu isso, gosto de né? todos os animais. Eu já tive, você acredita que eu já tive 54 gatos? Né? Caramba! Aí eu morei numa casa, fiz um gatinho lá para eles e eles ficavam lá, né? E depois resolveu mudar para o apartamento, eles foram com um gatinho de uma amiga, ela falou, vamos doar, né? E teve os padrinhos que apadrinharam e hoje já foram todos doados. Inclusive, por exemplo, a Manuela Dias, quando ela ganhou o neném, ela colocou, pôs uma postagem no Facebook, né, que ela precisava de alguém que cuidasse dos gatos, eram 3 gatos, né? E eu brinquei com ela, disse, nossa, se eu estivesse no Rio, eu cuidava deles para você. Ela falou, eu levo para você, e trouxe mesmo. Ah, é? Trouxe mesmo. E aí, um tá aqui ainda, as outras duas já eram mais de idade, né, acabaram morrendo, isso já tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E eu tô assim, mas é uma mãe condicional. Eu gosto de cachorro, de gato, de todo animal. Eu brinco, eu prefiro bicho do que gente. Olha, em certo aspecto, sim. Sim, é nesse aspecto mesmo. Porque realmente eles é uma pureza, né? Os caras são muito legais. O João Chimene chegou por aqui. Não, Opa, João é gente um querido. legal. Forte abraço, Claudinho, João. Fiz uma live Claudinho. com ele algumas semanas atrás, uma pessoa muito fofa, né? Um Ai, um autor amigo assim, muito maravilhoso. querido, um profissional, nossa, que eu respeito, admiro bastante. Muito mesmo, viu, João? Fique Forte sabendo. abraço. Muito fofo. Agora vamos falar de literatura. Thelma, a literatura ela é muito importante, né, na vida das pessoas. Se as pessoas soubessem como que a literatura, como ler faz bem, né, elas iam ler mais. E a gente sempre está aí, né, aqui na editora, sempre criando campanhas de incentivo à leitura. Tinha uma campanha que chamava Lei Está na Moda, e nós distribuímos gratuitamente para várias escolas e projetos quase 50 mil exemplares de livros, gratuitamente. Cara, que Depois, bacana. livro infantil juvenil, romance, poesia, tudo enquanto é tipo, porque a editora aqui é bem diversificada, a gente abraça todo tipo de autor que tem talento. Né? Às vezes aquela pessoa, eu tinha uma autora aqui, a dona Lourdes, ela faleceu tem uns 3 meses, com quase 80 anos. E aos 70 anos ela me procurou de um livro que ela escreveu desde de jovem, né? E ela escrevia, era um livro de poesias, e esse livro chama Entre Canetas e Panelas, porque ela escrevia ali no momento que ela estava, naquele tempinho, enquanto ela estava cozinhando ali, esperava alguma coisa cozinhar, escrevia. E eu consegui realizar esse sonho dela 60 anos depois, praticamente, né? Que linda. Foi um livro muito interessante. Então a gente sempre está assim. E você também começou na literatura, né? Você tem vários livros publicados. Fala um pouquinho para a gente sobre os seus livros, porque todo mundo foca só na novela, mas a É, Thelma é uma autora completa, inclusive de livros, de poesias, de contos. Conta para a gente um pouquinho sobre os seus livros. na verdade, assim, o meu grande sonho mesmo era ser escritora de literatura, né? De livros, né? A televisão aconteceu por acaso. Então, sempre meu sonho foi esse. Eu queria ser Clarice Lispector, só isso, né? Não queria mais nada, né? E aí, eu sempre escrevi desde menina. Eu sinto que, para mim, a literatura, de certa forma, me salva, né? De uma angústia interior, né?
uma inquietação que acho que eu tenho com a vida, com tudo. Então, eu tenho essa ligação muito forte com a literatura. E aí, eu primeiro fiz teatro, porque também era uma outra coisa que eu gostava bastante, né? Mas aí eu Sim. não terminei a faculdade de teatro. E aí, quando eu recomecei fazendo letras, eu falei, eu vou atrás agora do meu sonho na literatura. E aí comecei a publicar livros. O meu objetivo, claro que eu sabia que não iria conseguir viver de literatura, mas o meu objetivo era terminar a universidade, fazer minha pós-graduação e ser professora universitária e escrever meus livros, né? E aí aconteceu a televisão e, assim, muito do meu tempo que eu dedicava à literatura, eu preciso dedicar ao meu trabalho, né? Então, acho que por isso, talvez, o meu trabalho tenha, junto com a Duca, né, que as novelas que a gente escreveu, mas ele tenha sempre... Porque a Duca também tem uma ligação muito forte com a literatura, embora não tenha escrito livros, mas já escreveu, inclusive escreveu recentemente uma peça muito bonita, muito interessante. E aí, então, a gente tem um amor muito grande à literatura. Eu tenho esse amor e eu coloco esse amor também na televisão na medida do possível, né? Porque a televisão é outro gênero, a novela é outro registro, é outra forma muito, muito diferente. Mas a literatura, para mim, continua a ser... eu acho que é grande, para mim é a maior arte, para mim, assim, eu amo música, acho que todas as expressões artísticas, né, eu tenho uma ligação muito forte, mas a literatura é o meu mar, sabe? É um mar onde eu nado, eu me sinto à vontade nadando bem e que me salva muito da minha angústia interior. Eu sinto isso. Todos os problemas meus, todas as minhas questões existenciais, elas estão sempre naquilo que eu escrevo, né? E eu continuo escrevendo, né? E ainda não consegui, nesse tempo, né? Meu último livro de contos faz bastante tempo. Deixa eu ver, até vou olhar aqui. Você publicou em 97 Cidade Ardente, né, que foi um livro de contos. Em Cidade 2007 lançou o volume de poesias Atrás do Osso. Em 2010 lançou outro livro de contos, né, O Outro Escritor. E foram esses, por enquanto. E participou de diversas coletâneas, né? E diversas coletâneas que, inclusive, eu organizei, ajudei a organizar, porque eu tenho essa coisa também de adorar juntar pessoas, né? Eu tenho muito esse desejo, esse prazer mesmo de juntar pessoas. Então, eu chegava, pessoal, eu quero fazer um livro, né? Aí, inclusive, roteiristas, muitas vezes, que não tinham escrito contos, eu consegui fazer algumas coletâneas com roteiristas, né? Mas, assim, então, esse último livro foi 2010, né? E eu escrevi também um ensaio que eu tenho um carinho muito grande por ele, sobre a Pagu, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Isso em 2003, exatamente. Isso. Então, em 2009 foi o último, quer dizer, então faz mais de 10 anos, né? Então, eu estou devendo para mim mesma escrever um livro agora, sabe? Também, né? Mas eu preciso, claro, porque, né, eu preciso... organizar essa coisa, escrever esse livro junto, ao mesmo tempo escrever meus projetos para a TV, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão na TV. Sim. E estou muito feliz, aliás, com esse ganha-pão, tá tudo lindo, né? Mas é aquela coisa, o ser escritor, eu falo que é dom, a gente nasce com ele, porque não existe faculdade para você ser escritor. Existe um curso tipo de letras, um curso superior, para você, né, dominar mais a gramática, mas não quer dizer que você vai saber desenvolver um texto, né? Isso não significa. Então é um dom que a gente nasce, né? Muitos desenvolvem cedo, outros mais tarde, e outros nem desenvolvem, mas é um dom que a gente nasce. E eu acho, eu quando era novo, ainda, né, bem novinho, eu sempre falava que queria ser escritor. E o meu sonho, eu lia demais, nossa, eu lia um livro atrás do outro, era incrível, era um livro por dia. E eu queria, meu sonho era conhecer algum daqueles autores que eu li, a gente precisa conhecer, ver se existe, porque era tão intocável antigamente, né, assim, na década de 80, 90, um autor, e hoje é mais acessível. E assim, nunca realizei esse sonho. E hoje a gente tem um projeto, né, que chama Escritor nas Escolas, né, e a gente inclusive eu como escritor já fui, e eu fiquei fascinado, né, de estar ali do outro lado como escritor e ver como aqueles alunos, né, e aquela turma, né, que a escola escolheu uma obra minha para eles lerem, como eles debateram o livro para mim, eles leram até a ficha catalográfica do livro, eu fiquei surpreendido. Aí eu cheguei à conclusão que eu falei, gente, o que falta é incentivo à leitura, porque eles falam que as pessoas não gostam de ler, falta incentivo, falta colocar acesso, né, fácil ao livro, assim como falta incentivo, né, a publicar novos autores.
né? A gente tem 15 anos, eu já lancei de novos talentos mais de 300 autores que estão Uau! circulando aqui na literatura mineira, entendeu? Então eu acho que falta esses dois eixos, né? Tanto incentivo à leitura quanto incentivo à criação. Né? É, Isso está exato. faltando muito. Agora, de onde vem a sua inspiração? Quando você vai escrever uma poesia, por exemplo, que requer muita sensibilidade, né? Eu não gosto de poesia porque eu acho que tira a roupa da gente. A gente mostra muitos sentimentos. Mas quando você vai escrever um livro, onde você busca ou bem assim naturalmente a inspiração? Olha, primeiro eu vou discordar um pouquinho de você, né? Que assim, eu Hum, acho que. Não, mas só não pode num falar. sentido, assim, que eu acho que é evidente que é talento, né? Mas às vezes tem pessoas. Eu acho que assim, é mais do que talento, sabe, para escrever, ou qualquer arte. Eu acho que é um chamado que você tem dentro de você. Tem um livro, inclusive, que eu até acho que quem quiser ler, eu acho que vale a pena. É difícil encontrar. Eu emprestei para uma pessoa que não devolveu e foi um parto para eu achar. Achei na estante virtual. E que é o Código do Ser, que fala muito isso. É do James Hillman, tá aqui. Ele anda sempre muito perto de mim, porque eu gosto muito de todo esse livro. E ele fala disso, que é mais do que um talento, é um chamado, é alguma coisa que você quer, que vem de você, que se você não fizer, você não se sente completo, sabe? É como se você não estivesse respirando. Para mim, escrever é isso. Porque escrever dá trabalho. E mesmo uma pessoa muito talentosa, ou que tem uma facilidade, se sai escrevendo, pode ficar até razoável, mas fica uma coisa naif. Então, eu acho que é um trabalho, é uma construção. A carreira de escritor é uma construção. E essa construção se dá principalmente, eu acho que lendo muito, né? Que é o grande motor da gente, né? Que de onde, claro, assistindo filmes, séries hoje em dia, né? Estando no mundo, né? Se está no mundo e ter contato com as pessoas, com o mundo também. Tem essa coisa, a gente ficar isolado. Eu acho que essa coisa do isolamento do escritor é um isolamento mais interior. Ele pode estar, Sim, mas ele tem que estar presente no mundo observando. Né? Então, essas pessoas, por exemplo, que se afastam muito do mundo, que ficam. Escritores que ficam na sua torre de marfim, que se sentem. exato. Elas perdem o contato com a alma humana, né? Com a alma do mundo. Né? Você tem que estar presente no mundo, vendo essas histórias. Mas a leitura e a literatura, porque a literatura também tem uma técnica, né? A literatura também tem um caminho, tem uma forma, né? Tem uma técnica que você tem que aprender. Que não é só, né? Não é só aprender a saber escrever bem o português, né? Você pode Sim, escrever bem o português e artisticamente você não fazer um texto bem escrito ou com essa alma poética, né? E hoje em dia a gente olha, eu tenho visto algumas oficinas tão bacanas, sabe? Assim, tem um cara chamado Thiago Novaes que faz uma oficina. Se alguém se interessar por esse, quero começar a escrever, o Thiago Novaes é uma pessoa que eu não digo que seja meu amigo, que a gente não é tão próximo, mas uma pessoa que eu conheci, tem uma relação assim de respeito e admiração mútua, assim, uma pessoa que escreve muito bem, é um escritor e tem uma oficina muito eficiente, que ele mostra caminhos, exercita, né? Uma das oficinas que eu fiz que me ajudou muito foi do João Silvério Trevisan, que era um escritor maravilhoso. Não sei se você conhece, se não conhece, por favor, vá conheço, conhecer. conheço, conheço. Porque quem estiver aqui que não conheceu o João Silvério, que gostar de literatura, eu aconselho a ir atrás, porque um grande escritor. E é um grande, porque não é todo mundo também que sabe escrever, que sabe orientar, né? Ele é um grande orientador. E tem o Marcelino Freire que tem. Então, eu estou falando, citando isso, porque, de repente, se alguém, né, quer, né? Fica a Exato, dica aí pro pessoal. a Mayra Galvão falou do Marcelino Freire. Sim, é um querido, esse é meu amigo, assim, uma pessoa muito querida, muito próxima e um escritor que eu, nossa, tem os livros dele, eu amo todos, né? Mas esses nossos ossos, acho que é esse o nome, esqueci o nome, mas é o último dele, assim, que é arrebatador, né? Que eu fiquei até com aquela invejinha branca, puxa, eu queria ter escrito esse livro. Porque tem isso. Mas a tua pergunta, eu falei outra coisa, a tua pergunta era de onde vem isso, como é que
não é isso? Isso, da Então, inspiração. vem desse chamado. Eu não posso nem dizer que seja inspiração, porque eu estou o tempo todo escrevendo por dentro, mesmo que eu não esteja escrevendo ou com uma caneta, mas eu estou sempre escrevendo. Eu todo dia, é uma coisa meio maluca assim, mas eu vou dormir, eu vou assim, eu sei que eu vou sonhar, eu sonho todo dia, e sonho e lembro dos sonhos, os sonhos são muito loucos e tal. Como se eu estivesse assistindo um filme toda noite. Aí eu vou dormir e falo, opa, que filme que eu vou assistir hoje? Porque mesmo quando eu estou dormindo, né, por meio do sonho, eu crio histórias. Eu estou sempre criando histórias. Quando eu estou sempre refletindo sobre as situações o tempo todo, né? Não só criando histórias, mas eu tô sempre escrevendo. Eu tenho uma escrita interna. Então, eu não paro nesse momento. Eu tive uma inspiração. Eu tenho ideias o tempo Sim. todo. E aí eu tenho que anoto as ideias, às vezes perco, fico muito chateada quando eu perco uma ideia, porque eu não anotei na hora por preguiça. E então, quando às vezes eu paro, opa, peraí, agora eu preciso. Aí eu ponho as ideias, né? Opa, junto as ideias, olho, falo assim, bom, qual vai ser. Que eu... Agora, você falou de poesia. Poesia aí é uma outra história, né? A Sim. poesia, ela vem como essa, essa essa sugestão, essa coisa, eu vejo uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo como surgiu uma poesia, por exemplo. Eu estava tomando banho, eu acordei com uma ideia, não anotei, aí fui tomar banho e eu ficava, cadê a ideia, cadê a ideia? Aí eu fiz um poema sobre a ideia que foi pelo ralo, entendeu? Assim, então, são situações da vida que você percebe aquela coisa e fala assim, isso aqui eu preciso escrever essa sensação, porque eu acho que a poesia, para mim, né, no meu caso, a minha poesia, ela é muito uma coisa de uma sensação que eu não sei explicar, que eu não. E aí eu quero passar para o outro, dividir com o outro isso, com essa mesma interrogação que ela traz. Para mim, a poesia sempre tem uma interrogação. Eu não gosto de poesia confessional, sabe? Essas poesias de amor, Ah, tá. é, eu acho que a poesia, é por isso que eu não me sinto desnudada com a poesia, porque ela não é confessional. A minha poesia não é confessional mesmo. Às vezes tem declarações de amor com imagens que não são exatamente para uma pessoa, ali junta-se muito. É mais pelo sentimento de amor que eu divido, que eu tento dividir com o outro, porque eu acho que a literatura faz isso. Ela comunica num nível que eu diria até quase espiritual com o outro. Você se conecta com o outro num nível que não é um nível sabe, da conversa de bar. É alguma coisa que você manda para o outro e que se o outro recebe, né, você sente de volta. A coisa se completa. Mas é num nível superior a essa comunicação normal, essa que nós estamos, né, racional, né? A poesia principalmente, mas a literatura no geral, ela vai para um outro lugar, que é mais um lugar ou do sonho, ou da reflexão, que não é racional. E que por isso que eu, eu adoro poesia, por isso. E adoro escrever poesia, porque eu acho que ela é a mais inspirada de todas. Ela que resume, ela é quando ela é boa, né? Porque também quando é Sim, ruim, é horrível. exatamente. Agora, você já falou aí de um autor. Esse autor que você citou, ele é seu autor preferido? Qual o seu autor preferido? Ai, não, meu autor Bom, preferido. Ai, meu autor preferido. Eu tenho muitos preferidos, né? Eu tenho uma para mim, que é a Clarice Lispector, que hum, ela foi a autora que, que me despertou o desejo de escrever. Então, para mim, ela é muito especial. E até hoje, quando eu releio a Clarice, eu continuo a sentir. Isso que eu acho que é genial, né? Quando eu releio, eu sinto a mesma sensação de quando eu li pela primeira vez. Ou quando eu li pela segunda, foi a mesma que. Quando eu li pela terceira, 10ª, milésima vez o texto dela, eu sinto o mesmo. Aquela mesma. Aquela mesma sensação indizível, né? A Clarice faz comigo. Agora, num outro nível, eu tenho o Guimarães Rosa como um outro preferido, pela construção literária que ele faz, que eu acho que ele é única, né? É única e
a viagem literária que ele... Né? Mas agora tem muitos preferidos. Tem autores aí, muitos deles. Sim. Um livro de cabeceira? Tem? Eu tenho. É um livro. É um livro difícil e muito bom, e tem feito muito bem a mim, que se chama O Livro do Morrer e do Viver. Ou do Viver e do Morrer, agora eu fiquei em dúvida. Mas tá lá na minha cabeceira. É um livraço desse tamanho, mas é que eu revisito ele, eu leio e releio, que é o livro do Sogyal Rinpoche, que é um líder, um monge tibetano, né? Eu acho que ele já desencarnou, mas e que ele fala e que a gente vive, e resumindo todo aquele, né? Que a gente vive para aprender a morrer. Então, mas é de uma beleza para mim poética e ao mesmo tempo é uma verdade, né? E que a gente aprendo muito com esse livro. E teve uns dias aí que eu estava um pouco deprimida, um pouco insegura com essa situação, o que vai ser de nós e tal. E aí eu abro o livro, quando eu abro numa passagem que parece que foi escrita para mim, né? E nessa passagem ele falava que a gente devia fazer que nem a vaca, né? Que se ela tiver uma palhinha lá para dormir, se tiver o campo lá para pastar, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, essa coisa que a gente tem, aí ele fala uma coisa muito bonita, que é assim, que o mundo, esse mundo que a gente acredita que é ser real e não é, só dá água salgada para gente, para nossa sede. Enquanto mais a gente bebe água, mais sedento a gente fica. A gente nunca vai estar se sentindo completo. Então, a gente nunca vai estar se sentindo, não nem completo, satisfeito. E aí então, esse livro me faz muito bem, porque toda vez que eu abro o livro do Viver e do Morrer, ou do Morrer e do Viver, eu já não lembro, do Sogyal Rinpoche. É um livro, acho que é um dos livros mais importantes para mim, entendeu? Mas no outro sentido, no sentido filosófico, e que para mim é muito importante. Voltando àquele toque de inspiração, eu gosto de escrever muito sobre o cotidiano. Eu já escrevi 3 romances, né, todos abordando temas assim, muito polêmicos. Por exemplo, eu escrevi Reino de Deus, onde eu abordo, né, a situação da manipulação da fé humana. Né, através de um romance, né, eu vou abordando tudo isso. Então, são livros pesados. E eu lembro que uma leitora, uma vez, me mandou um e-mail e disse: não, Silvio, seus livros estão muito trágicos, fala sobre felicidade, mas a vida acaba sendo uma tragédia, e a gente não tem como não falar sobre isso. Portanto, que eu adoro, sabe, quando eu mais me inspiro é quando eu adoro de vez em quando andar de metrô, de ônibus, porque ali eu vejo as pessoas, e as pessoas com suas manias, com seus jeitos, né, elas acabam, né, inspirando, fazendo com que nasçam os personagens ali que ficam borbulhando aqui na cabeça. Então eu gosto de escrever sobre o cotidiano e acho que esse contato que você falou, o escritor não pode ficar cativo, ele tem que ter contato, porque senão ele perde a referência. Exato. Não tem nada melhor, se você quer escrever sobre a periferia, você subir lá no Morro da Favela e ver como que é aquilo, como que é a vida daquelas pessoas, modo de agir, de falar, o tipo de casa. Você não vai ficar não vai ficar real a sua literatura se você tiver esse contato só através de uma pesquisa aqui na internet. Então, eu acho que esse contato, realmente, o escritor, todo escritor, eu acho que gosta de ficar um pouquinho sozinho. Acho que isso já é normal da gente ser meio antissocial. Porém, a gente precisa desse contato. E quando eu tenho esse contato, eu chego aqui no meu home office desesperado e sempre crio um conto, estou lá fazendo alguma coisa. E eu esgotei um pouquinho, eu sou muito exigente, muito autocrítico, acaba que chega um ponto que a gente começa a esgotar. Aí no 13º livro, agora eu vou dar uma parada, porque eu quero criar enredo diferente, quero escrever de maneira diferente. E aí eu dei um tempinho, né, de escrever romance, estou mexendo com o roteiro atualmente, mas já tenho aqui uns romances esboçados aí para os próximos anos. E aí, é isso. Então, a questão da inspiração, eu acho que esse contato do escritor, né, com a realidade, né, com as pessoas, com as coisas, é extremamente necessário. Né? Agora, uma coisa assim que eu não posso deixar de perguntar, porque senão o povo vai me matar, e eu acho que você já deve ter respondido isso para alguém.
né? Como surgiu a parceria que deu muito certo? Duque, Thelma, Thelma e Duca. Então, a gente já respondeu, mas é sempre uma curiosidade, sempre tem alguém que não sabe das histórias. Não, Sim, quem nos juntou de fato foi o Valcir Carrasco, né? A Duca tinha trabalhado com ele, mas assim, muita gente acha até que a gente trabalhou ao mesmo tempo com ele, mas não, a gente trabalhou com ele em momentos diferentes, né? A Duca trabalhou com ele, se não me engano, foi aquela Crave a Rosa e depois a Padroeira. E aí eu trabalhei com ele, eu fiz. Eu comecei, na verdade, ele me convidou para ajudá-lo a escrever o sítio, então eu escrevi alguns dos roteiros do sítio, era o Mário Teixeira, eu e e o Valcir. E aí depois ele foi fazer Esperança, logo depois ele entrou na Esperança, que o ai, meu Benedito, né? O Benedito. Rui Barbosa não estava bem, estava passando Sim, um momento difícil, doente e tal. Aí ele foi trabalhar e aí ele estava escrevendo Sítio do Pica-Pau, né? Ele estava resolvendo um problema, se a Emília, sabe, ia fazer isso ou não ia. Ele liga para mim e falou: você está preparada? Eu falei: você está sentada? Senta. Ele falou: vamos fazer a novela das 9, você vai comigo. Eu falei: o quê? Eu saí do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a novela das 9. E aí a gente fez, foi muito bacana a Esperança, né? Ele entrou, acho que os últimos 50 capítulos, se não me engano, ele escreveu, e era assim, tudo fazia, gravava amanhã, né? Aquela correria, e era um momento que ele precisava de um apoio muito grande. A gente fez uma relação de confiança muito grande, confiou muito em mim, porque ele viu que eu segurei bem a barra e tal, então foi muito importante, né? E depois ele me chamou para fazer Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea, todas as novelas muito bem sucedidas, né? Eu era muito feliz como colaboradora, sabe? A gente gostava muito de trabalhar com o Valci, foi um momento bacana mesmo na minha vida, assim. E aí depois disso, ele foi fazer novela das 7 e o Mário Lúcio Vaz, que era né, da época, o diretor, né, de conteúdo lá da época, falou para ele que queria fazer. Antes disso, ele perguntou para mim, falou assim: você não tem nenhuma ideia de novela? Porque o Mário Soares está querendo ampliar os autores lá. Aí legal, eu tenho, né? Porque, imagina, se guardava um monte de projetinho para um dia, tem quem como, sabe. né? E aí ele falou: nossa, a ideia é muito boa, o projeto é bom, você não quer desenvolver isso aqui? Ele falou: mas vou te aconselhar a desenvolver com uma outra pessoa. E ele falou: por que você não desenvolve com a Duca? Se você fizer, eu banco a supervisão desse trabalho. Eu falei: opa, que legal. Aí, toda sem graça, liguei para a Duca, sim, claro, vamos e tal, né? Ela também achava legal fazer novela. E aí me encontrei com ela num flat, até onde ela trabalhava. Ela estava fazendo o Sítio do Pica-Pau, porque depois que a gente saiu, um tempo depois, ela passou a ser a cabeça, a redatora final, a redatora-chefe, né? E aí eu fui na redação onde ela estava fazendo, a gente sentou juntas, eu falei a ideia, expliquei, mostrei, tá, né? Ela, nossa, é legal e tal. E aí sentamos e e a coisa fluiu. Quando a gente viu, a gente falou assim: nossa, parecia que a gente. E a gente se conhecia antes de festas na casa do Valcir, em geral, em que as duas sempre ficavam conversando no Hum, canto, né? A gente porque os outros eram tudo artista, tudo gente. A gente ficava na nossa, né? A gente se sentia assim, até meio sem jeito, aquele monte de artista e tal. A gente ficava na nossa, a gente é mais, né, na nossa, né? é um E autor aí, mais reservado nesse sentido, né? a gente não quer ficar aparecendo, né? Tinha fotógrafo, a gente não quer ficar na nossa. Aí a gente ficava conversando, a gente já se conhecia, já tinha, né, não uma amizade, mas uma boa relação. E aí, quando a gente sentou ali, a gente viu que a coisa rolava. Essa sinopse, de fato, não aconteceu, essa novela que eu tinha tido a ideia. Mas aí, quando a gente voltou
Aí o Valci falou assim, olha, ele não vai fazer, o Marius não quer fazer aquela, mas ele quer fazer um remake da Ivani, do Profeta. Eu falei para ele que se vocês fizerem juntas, Na verdade, não foi nem assim que ele chamou a gente. Eu estava viajando, estava fora. Ele me liga e falou, você vai fazer a novela das 9, volta. Das 9 não. Vai fazer novela. Volta já que você é autora de novela. Foi aquele jeito do Valci, engraçado. Aí eu voltei, aí eu e a Duca, a gente sentou, e aí... Olha, o Ale Marçom falou que eu não sou reservada a nada. Sou muito reservada, viu, Alessandro? Querido Alessandro, um abraço para você. Super gente fina. Teve uma live aqui que a gente fez uma live aqui Eu sei, a eu gente tô sabendo. Um querido. Vocês todos são queridos, mas Ai, carinho obrigada. especial por cada um. Obrigada. Então foi assim que a gente juntou. Na verdade, resumindo, foi o Valcir Carrasco que juntou do Castilho e Thelma Guedes. E esse casamento deu muito certo, né? E eu acho assim que tem ali. O casamento a gente vê que é perfeito. Né? Eu brinco que roteiristas nunca podem se encontrar para tomar um café. Que sempre sai alguma coisa, não tem jeito, né? Começa ali, troca ideia, que tal fazer isso? Então, eu acho que o casamento seu e da Duca, né, foi perfeito e, né, já são amados pelo público, isso é importante. A gente tem uma coisa de que a gente senta e começa, uma ideia vai longe, quando a gente vê, a gente tem um projeto na mão, a gente tem essa capacidade de... É muito legal, sabe? Assim, você fala com outra pessoa, porque às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que você dá uma ideia, joga aquela ideia muito tímida e tal, aí a pessoa já diz, não, isso aí não é legal, isso não é legal. Isso pronto, já breca a sua criatividade, né? E eu e a Duca, a gente tem uma dinâmica de nunca negar simplesmente mesmo a gente tenta aproveitar, ver se aquilo tem. E nisso você fala, olha, podia ser, essa ideia podia transformar um pouquinho, entendeu? Então a coisa vai indo. É muito mais construtivo do que você ficar derrubando a ideia da outra pessoa. Entendeu? É uma Sim. dinâmica mais espontânea também. A gente faz isso forçado, a gente faz de uma maneira espontânea, mas é muito legal. Então, você já transitou aí, pela literatura, né, publicando livros, na novela, né, como roteiro de novela super bem sucedida. Teatro, você falou que chegou a escrever alguma peça? Fiz. Qual Olha, foi? só não tinha a Ama, escritora independente. Queridos, tem um link dessa live, conexão muito ruim, caindo direto. Que pena. Essa live vai estar disponível no canal do YouTube. Eu vou mandar o link depois. E legal. vai estar o link nas nossas redes sociais também. Legal. Porque eu acho que deve ser lá, né? Porque aqui para mim tá ótimo. Então, aqui para nós, tá bom, tá Teve tranquilo. um momento que você ficou um pouquinho embaçado, mas depois passou. É porque esse horário, muita gente fazendo o horário de 8 horas, né? Então acaba dando isso mesmo. Mas vamos falar do teatro. Qual foi a peça? Não, então, anos atrás, em 2014, eu estava terminando Joia Rara, se não me engano, me ligou a Aniela, Aniela Jordan, que é da Aventura, né, que faz musicais, e falou, olha, eu quero fazer, eu e o Calainho, que é o sócio dela, queremos fazer o musical da Garota de Ipanema e pensamos em você. Eu falei, o quê? Mas eu nunca escrevi para teatro e tal. E aí eu falei, não, acho que não vou fazer, não dá. Mas ela insistiu, eu cobrei alto, ela topou. Eu falei, caramba, eu fiquei aquele medo. Eu falei, toma vergonha mas o problema maior nesse caso, que na época, hoje eu já revi essa posição minha, eu não gostava de musicais. Mas, na verdade, eu não gostava porque eu não conhecia. De fato, eu não via, então eu não gostava, eu não sabia que gostava. Né? Aí depois vi um monte de musicais, aí vi que mundo incrível que é aquele. Fui atrás, estudei, me dediquei, e escrevi com o Alessandro Marçom e com a Maria Helena Alvim o musical Garota de Ipanema. Foi meu debut,
né? E foi muito legal, foi a estreia no teatro e tal. Aí depois disso, eu sempre sou assim, eu sempre convidada porque eu tenho, não é preguiça, eu tenho talvez um pouco de medo. Você tem talento, Mas simples eu tenho talento. um pouco de medo, porque é um outro jeito de escrever, sabe? Eu não me sinto confortável nesse. Aí uma atriz, Ana Guaschi, me chamou, falou: ah, eu queria tanto fazer uma peça sobre Shakespeare, com trechos falando de Shakespeare, mas talvez um ponto de vista feminino, tananã. E eu já tenho até um diretor, um inglês, o Luke Dixon, que é meu amigo, e ele toparia. Ele é especialista em Shakespeare, ele trabalhou no Globe Theatre. Eu falei, uau, né? Bom, inglês, Globe Theatre, eu já enchi os olhos. E aí ela já tinha feito uma pré-pesquisa de peças, de trechos de peças, mas eu li, acabei lendo quase todas as peças de Shakespeare. Li muitas minhas. Eu vivia, né, enlouquecida lendo. E aí aquilo foi me tomando, sabe? Tem uma hora que você é tomada, puxada por aquilo. E aí eu fiz As Mulheres de Shakespeare, né? Mas eu minto. Antes disso, é que a Mulher de Shakespeare estreou antes. Mas antes disso, o Alex Moreno, né? O ator Alex Moreno, que é um querido, que inclusive fez 2 novelas minhas, me chamou para fazer uma peça sobre Van Gogh. Ele estava com cabelo vermelho e ele trabalha com o Roberto Lage, e o Roberto Lage falou um dia: está aparecendo o Van Gogh, e aí os dois combinaram de fazer uma peça, mas quem que vai escrever essa peça? E aí eu falei, só que tem uma coisa, eu topei, porque adoro o Lage, tenho um respeito enorme pelo Lage, gosto muito do Alex. Tem uma questão, e eu vou ter que botar o meu... Chegou a hora de botar o carregador. Aí eu falei, só tem uma questão. Eu gosto do Gauguin. E eu quero enfiar o Gauguin nessa peça. Eu quero falar da relação do Gauguin com Ai, deixa eu ajeitar aqui, caramba, desculpa. É que agora que tá com o fiozinho. Eu quero falar da relação do Gauguin e do Van Gogh pelo ponto de vista do Gauguin. Aí já pensei, né? Eu falei, putz, o Gauguin tá... Não, e aí foi muito bacana, porque eu não sei, a relação deles foi uma relação muito conflituosa, não sei se você sabe disso, né? De amor e ódio, uma coisa muito... E artisticamente também muito rica, né? Porque eram 2 gênios no momento de uma grande transformação, né? Uma grande mudança de paradigmas da arte. E eles tinham aquele conflito excessivo, e eu sempre fui apaixonada pelo Gauguin. Inclusive, tem uma curiosidade, né? O Gauguin nasceu dia 7 de junho, que é o dia do meu aniversário, também nasci nessa data. Então, eu achava que tinha alguma coisa de Gauguin, aquela loucura do Gauguin, que não tem nada, mas uma coisa meio de fantasia da gente. E aí eu falei, só que eu vou falar do seu ponto de vista, e aí uma coisa muito bacana é que o Lage falou assim, olha, você pode fazer o que você quiser. Sabe? Pode ser... E não precisa ser uma coisa realista, porque eu tenho uma certa dificuldade com um realismo muito... Não sei se você já percebeu, né? As novelas da gente sempre tem uma fantasia. Mesmo a novela, por mais realista que seja, um drama realista, tem uma fantasia. Eu gosto muito dessa coisa. Então, eu fiz uma peça onírica, assim, que fala do sonho, sabe? E gostei muito. Eu gostei muito dessas 2 peças. Eu tenho um carinho muito grande por elas, espero que elas voltem aos palcos. Isso que eu ia falar, tomara que voltem logo, vão trazer aqui para BH, que a galera do teatro, que depois que acabar essa pandemia, está em alvoroço, e os teatros aqui sempre encheram nesses últimos anos. Né? Tem uma galera aqui, artística, que está fazendo um trabalho excelente no teatro, inclusive tem um aí nos assistindo, que é o Carlos Nunes, é um ator assim, de excelente Oi, gabarito, muito, Carlos Nunes. né? Já fez alguns trabalhos na Globo, SBT, então né, vamos trazer essa peça para cá depois. Agora, série e filmes, passa pela Então, cabeça um dia escrever? não, cinema... então, teve agora foi assim, também eu não me lembro quando eu estava... Eu sempre estou assim, estou fazendo novela e sou convidada para fazer alguma coisa.
Um amigo meu, assim, saiu do, um edital do Ministério da Cultura, quando existia, de cinema, de roteiro. Eu vi, falei, puxa, seria minha oportunidade de fazer né, de escrever um roteiro, de ser estimulada, porque às vezes você precisa só desse estímulo, né, assim. E aí eu fiquei com aquela vontade, pensei em algumas ideias, e falei, precisava de uma produtora. Eu falei, não vou atrás disso. Aí uma produtora, né, um amigo que tem uma produtora e se juntou uma outra e falou assim, Thelma, a gente está botando uns projetos. Você tem algum projeto aí de roteiro? Aí eu peguei uma história que eu tinha, que foi escrita em 2000, né, que era uma história, na verdade, super fantasiosa, totalmente fantasiosa, com um realismo fantástico, inclusive, da história da minha avó. Mas, assim, na verdade, é a história de uma mulher dessa época que revisita a história da sua avó lá atrás, assim. Aí é uma coisa muito fantasiosa mesmo, e a minha avó é nordestina, eu queria falar da cultura nordestina e tal. E aí eu falei, eu tenho. Peguei esse projeto que eu tinha de anos atrás, que eu não sabia o que fazer com aquela história, se fazia teatro, se fazia... Não sabia o que fazer, o romance, aqui estava parado. Eu falei, vou fazer isso aqui. Botei, mas eu não acreditava que ia passar, porque eram sei lá quantos mil inscritos e eram só 80 que foram selecionados, e eu fui selecionada. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu fui selecionada, agora tenho que escrever o negócio. E aí escrevi. Só que o que aconteceu? A gente já tem até uma diretora interessada, que é a Maria de Medeiros, que é aquela atriz franco-portuguesa, né? A gente tem... né, tava tudo pronto para a gente começar a fazer contatos de produtores aqui dentro e fora e tal. Tava tudo né? E aí aconteceu a pandemia. Mas nós estamos em pré-produção, na verdade, né? Esse produtor está correndo atrás, mas nesse momento ainda é meio esquisito, vai estar indo devagar, né? Mas acredito que, então, daqui a um tempo vamos ter um filme com o meu roteiro, espero, né? Que daqui a muito tempo, porque cinema é isso, demora pra caramba. Demora um pouco. Mas então é bom. Você circulou, né? É uma escritora completa, escritora, roteirista, né, e transitou por todos, né, por todo, né, segmento, né, da escrita. Isso é muito bom. O nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse... Não, pode, se quer dar algum recado pro pessoal, pode falar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistiram, essas pessoas que vão nos assistir lá no canal. Deixa uma mensagem para esse pessoal. Então, a minha mensagem é o seguinte, que a gente aproveite, acho que a gente está vivendo momentos da pandemia, um momento de oportunidade de reflexão, né? As coisas estão mudando, o mundo está mudando mesmo, a gente está num momento de transição, então eu acho que a gente é uma oportunidade que a gente está tendo de realmente parar e pensar sobre o que a gente está fazendo nesse mundo. Que mundo é esse que a gente está construindo para os que estão vindo aí, né, para os nossos filhos, netos e tal. E pensar muito na nossa arte, né, seja qual for a sua. E é isso, vamos em frente, mas assim, vamos parar para pensar agora, não vamos ficar só fazendo... Porque que eu sinto que as pessoas... eu tô em casa. E aí começa a fazer mil coisas. Vamos parar um pouquinho. Acho que é hora de parar e tentar aprender um pouco e refletir sobre o que está acontecendo no mundo. Não sei se é bobagem, pode ser bobagem que eu tô falando. Mas não é. Falou aqui, a Mara Freire falou, viva a arte brasileira, viva a arte brasileira. Puxa, viva sim. Nesse momento, a arte brasileira está provando o quanto ela é importante. Ela não tem nenhum investimento e são esses grandes artistas, desde os grandes aos pequenos, que estão levando um alento ao povo brasileiro. Né? Independente dos artistas que são patrocinados ou não para fazer as lives, e nós que estamos fazendo espontaneamente, mas é nós que estamos fazendo alguma coisa para distrair as pessoas. Então, né, os artistas do Brasil merecem assim, todo o respeito em todas as áreas, porque eles estão
né, de parabéns por todo o trabalho. Não, e a cultura da gente, né? A cultura brasileira que tem sido tão alvejada, né? Tem sido tão. Eu acho que a gente tem que lutar por ela, né? E viva a poesia, né? O que seria o mundo sem poesia, né? Viva a poesia e vamos ler. Ler, gente, é a melhor coisa do mundo. A gente aprende, a gente enriquece o vocabulário, você viaja sem sair do lugar. Cria esse hábito que vocês vão ver o quanto é bom e o quanto a leitura faz bem. Né? Uma leitura Exato. sempre tem um estilo que vai agradar, não tem jeito. Né? É É, só testar. e, a- Pegou um livro, leu, não gostou, fecha ele, pega outro. Não, e não, às não se vezes deixa para, não gosto que eu peguei um livro, li só um pouquinho, não gostei, não quero ler mais nenhum. Vamos ler. Hoje, o público jovem tem uns e-books aí. Inclusive, você tem Amazon, Thelma? se eu tenho, como assim É, se eu tenho? assinatura no Amazon? Eu tenho, claro. Então, as minhas obras estão todas lá. Depois você dá uma olhadinha. Tá? Para quem é Você assinante, mandou para mim o link, eu vi. para quem é assinante, pode ler gratuitamente. Tá tudo lá. São 8 romances polêmicos, chocantes, mas vale a pena ler. E em breve nós vamos disponibilizar uma parte dessa obra gratuitamente para o pessoal ler. Querida, eu queria te agradecer muito, Obrigada. dizer assim que você é muito especial, não só para mim, mas por todo esse público que te acompanha e que a gente quer ver muita coisa sua ainda para alegrar nossos dias. Vou Muito trabalhar para obrigado pelo isso. carinho. Vou trabalhar para isso. Parabéns pelo trabalho que você faz na sua editora também, tá? E nessas lives também, tá bom? Obrigado, Thelma. Prazer, Silvia. Mas, agradeço a todo mundo que esteve aqui. E amanhã tem uma outra live com uma pessoa polêmica, mas eu acho que todo mundo, né, merece a oportunidade. Eu vou fazer uma live com o cantor Biel, né, e nós vamos falar aqui sobre o trabalho dele, sobre algumas coisas. E eu convido vocês que estão aqui para assistir. Você também, Thelma. Vem com a gente amanhã aqui às 8 horas da noite, tá bom? Muito obrigado. Um forte abraço para você. Também que apareceu aí, que mandou um recadinho para mim, tá? Meus queridos amigos. Beijo e obrigada, tá, Silvio? Obrigado vocês. Obrigado a todos vocês. Boa noite e se cuidem. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.